Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Estão felizes mesmo? Glória a Deus. Parece que está todo mundo cansado. Mas Deus é bom, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pode colocar na tela aquela imagem, por favor? Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem das 7 igrejas do Apocalipse. Aleluia. Eu coloquei aqui na tela um resumo de como foi a última mensagem, né? Como o pastor Elias mencionou, nós falamos sobre 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. A igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Jesus se apresenta segurando as 7 estrelas e andando no meio dos 7 candelabros, ou seja, ele se revela presente na igreja. Jesus elogia essa igreja pela perseverança, pelas boas obras, e porque ela pôs à prova os falsos mestres. Jesus repreende essa igreja porque eles abandonaram o primeiro amor. E Jesus fala que o vencedor será recompensado se alimentando da árvore da vida. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida, ali do terceiro século. Jesus ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e se tornou a viver. Jesus ele elogia essa igreja porque ela era rica no sentido espiritual, ela era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Jesus não faz nenhuma repreensão a Esmirna e fala que ao vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, que é a condenação para o inferno. Aí nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, que era a igreja popular, ou seja, a igreja que se vinculou ao mundo ali no Império de Constantino. Jesus ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus ele elogia essa igreja porque conservaram o nome de Jesus e não negou a fé. Porém, essa igreja começou a aceitar falsas doutrinas. E Jesus ele fala que a recompensa ao vencedor é que irá comer do maná escondido e receberá uma pedrinha branca com um novo nome. E por fim, a igreja de Tiatira representa a igreja média até a reforma, a igreja dominada pelo catolicismo. Jesus ele se apresenta como filho de Deus e aquele que tem os olhos como chama de fogo, que contempla tudo. Jesus elogia essa igreja por seu amor, por seu serviço, por sua fé, por sua perseverança e pelas suas obras que estavam crescendo. Porém, eles toleravam Jezabel como repreensão. E Jesus ele fala que aquele que vencer receberá autoridade sobre as nações, irá governar as nações e também receberá a estrela da manhã. Esse é um resumo das 4 igrejas que nós vimos há 2 domingos atrás. E nesse domingo eu quero dar continuidade falando agora sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como eu mencionei, né, cada igreja ela representa um tempo, mas não somente isso, né? Cada igreja ela tem algo a nos ensinar, ela tem algo para nos apontar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Obrigado, meu querido Cleiton. Eu até trouxe minha garrafinha, mas ficou ali. Obrigado, viu? E eu quero começar falando sobre Sardes. Vamos ler juntos Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes. Aí pode colocar na NAA, por gentileza, Gui. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que virei contra você. Mas você tem aí em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nessa cronologia profética que estamos construindo, fazendo um paralelo dessas igrejas com o tempo que o cristianismo viveu ao longo dos séculos, a igreja de Sardes, ela representa a igreja pós-reforma, ali após o século XVI. Então, quem esteve aqui no seminário da história do cristianismo, soube disso, que em determinado momento Deus levanta reformadores para ir contra aos ensinos que a igreja católica estavam criando fora da Bíblia. Esses reformadores se levantam muito com a visão de voltar a igreja ao que as escrituras diz. Aí nós temos os 5 solas da reforma, enfim, uma centralidade ao que somente a Bíblia diz, e somente isso era o suficiente. Porém, essa igreja que então recebe esse resgate desses ensinos, ela não acaba rompendo com isso, ela não acaba vivendo de forma plena e piedosa os ensinos de Cristo. A reforma ela dá certo, houve um rompimento, mas não há uma continuidade, a igreja começa a se perder, principalmente na Europa. A igreja passa por um tempo de perder o seu brilho, de esfriamento, voltando novamente a se misturar com o mundo, voltando novamente a entrar com heresias, e ela se afasta daquilo que ela tinha recebido na reforma, isso no período pós-reforma. Então é por isso que a gente pode trazer essa conotação de que a igreja de Sardes representa também um pouco desse período da história da igreja, porque a igreja de Sardes, nós lemos aqui, que ela começou a se afastar daquilo que ela havia recebido. Jesus exorta, continue naquilo que você recebeu. E novamente, Jesus, aqui nessa carta de Sardes, ele pega aspectos dessa cidade em que estava localizada a igreja, para trazer exortações a ela. Jesus ele utiliza aqui algumas linguagens, algumas figuras, que são de uso comum daquela cidade, das pessoas que moravam naquela cidade. No versículo 1, nós vemos que Jesus ele se apresenta como aquele que conserva, na verdade, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 estrelas nós vimos na igreja de Éfeso, Jesus se apresenta a ela nesse sentido também. E 7 estrelas significa que Jesus ele tem em suas mãos os pastores daquela igreja. Estrelas é um correlato de anjos. Ou seja, Jesus está dizendo que ele tem em sua mão os pastores, ele tem em sua mão a liderança daquela igreja. E quando Jesus fala dos 7 Espíritos de Deus, ele está fazendo referência, principalmente dizendo da plenitude do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo que ele tem a plenitude do Espírito de Deus. E ele se apresenta dessa forma, porque somente o Espírito Santo pode reavivar aquilo que estava morto. Somente o Espírito Santo pode trazer vida, somente o Espírito Santo pode resgatar as verdades do Evangelho. Então, por isso que Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. E Sardes, ela era uma cidade histórica. Ela, assim como Jerusalém, ficava num monte de uma colina, no alto de uma colina, e ela era plenamente fortificada. Tinha muros muito altos, muito fortes. Era uma cidade extremamente segura. Porém, ela acabava confiando nessa sua segurança de uma forma tão grande, que por 2 vezes ela foi invadida. Sardes por 2 vezes foi invadida na madrugada, de noite, pelos seus inimigos, porque os seus guardas estavam dormindo, por tal confiança que eles tinham na sua própria segurança. Então, a cidade era muito forte, tinha fortalezas, muros altos, porém havia brechas, e aqueles que estavam atacando aquela cidade encontraram por 2 vezes brechas, os seus soldados estavam dormindo porque confiavam em sua segurança, e elas foram atacadas. E essa cidade, né, essa igreja localizada nessa cidade que passou por essas invasões, Jesus diz: fique vigiando e fortaleça o restante, senão eu virei como um ladrão à noite. Então a igreja, aqueles cristãos que estavam recebendo essa cidade, sabiam muito bem o que Jesus estava falando aqui. Jesus estava falando assim: olha, não confie nas suas próprias forças, não confie na sua própria segurança, não deixe brechas, mas vigie, esteja atento, porque senão eu vou vir como um ladrão à noite contra vocês. Então a mensagem de Jesus aqui é contextualizada. Sardes também ela era conhecida pelo um alto grau de imoralidade dos seus habitantes.
Assim como todo mundo do Império Romano daquela época, havia muita prostituição, havia muita promiscuidade. E Sardes também estava vivendo num momento de decadência. Eles eram cobertos por luxúria, por prazer, uma valorização do corpo, uma valorização do sexo, uma valorização das posses. E a igreja de Sardes estava começando a ser dominada por esses aspectos da cidade. Ao invés de influenciar, a igreja de Sardes estava também sendo influenciada. Era como um sal sem sabor, como Jesus vai dizer lá em Mateus 5. Era um sal sem sabor, era uma luz sem brilho, estava escondida. E nesse contexto, Jesus ele traz essa carta destinada a essa igreja para exortar que eles precisavam ser cristãos verdadeiros. Então Jesus ele começa, como nós lemos aqui no versículo 1, se apresentando como aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. E nos parece aqui que essa igreja estava vivendo um cenário semelhante a que Ezequiel profetiza lá em Ezequiel 37, no vale de ossos secos. A igreja estava morta, tinha fama de estar viva, mas estava plenamente morta. E Jesus ele se apresenta como aquele que tem o Espírito Santo, que derrama avivamento, que derrama vida, aquele que sopra o vento e traz à tona novamente os seres viventes. E nós precisamos estar cada vez mais dependentes do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Porque, como nós falamos há 2 semanas atrás, e como nós vimos aqui, Jesus ele está presente nessa reunião. Jesus ele está presente nesse culto. Jesus ele sonda o meu e o seu coração. Jesus esquadrinha o meu e o seu pensamento. Jesus sabe quais são as nossas necessidades. E não somente necessidades físicas, mas também necessidades espirituais. Jesus conhece o clamor da minha e da sua alma. Jesus sabe daquilo que nós precisamos. E nós temos o Espírito Santo direcionando esse culto. Nós temos o Espírito Santo direcionando essa reunião. Quem sabe Ele está para te entregar algo que você precisa nessa manhã. Quem sabe Ele está para te entregar a vida, o avivamento, o calor do Espírito que você necessita nessa manhã. Então nós precisamos dar primazia ao Espírito Santo, que foi derramado por Cristo. Essa mensagem também serve a nós. Olha, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu tenho a plenitude do Espírito Santo, e Ele está preparado para derramar em nós. Nosso tempo de hoje não é muito diferente da igreja de Sardes. Nós também vemos cada vez mais o mundanismo batendo nas portas da nossa igreja. Nós vemos cada vez mais a decadência da nossa sociedade. Ou é só eu que estou percebendo isso? Nossa sociedade cada vez mais está indo em torno de uma decadência. Agora nós estamos vendo diversos fenômenos naturais acontecendo. E tudo isso são sinais. Jesus está nos alertando. Enchentes no sul, calor no sudeste, incêndio no centro-oeste, no norte seca, em todas as regiões do Brasil estamos sofrendo por essas mudanças climáticas, por esses fatores extremos. E não somente isso, nós vemos cada vez mais drogas novas surgindo, levando uma série de pessoas, enfim, todo o cenário de destruição está cada vez montado. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós, como igreja do Senhor, somos como um exército. E o Espírito Santo sopra em nós, nos dando vida. Aleluia. Nós precisamos dessa vida nessa manhã. E como nós lemos aqui, Sardes, então, ela tinha apenas uma fama. Ela tinha nome de quem estava vivo. Ela tinha a aparência de quem estava vivo. Quem olhava falava, nossa, está vivo. Porém, ela estava morta. Sardes era uma igreja de performance. Jesus fala no versículo 2: verifiquei que as suas obras que você realiza não são íntegras. Era uma igreja apenas de performance. Era uma igreja sem integridade. Era uma igreja sem verdade. Os cristãos dessa igreja eram cristãos nominais, que a gente fala. Ou seja, cristãos apenas de nome, mas não de prática, mas não de conduta, mas não de verdade, mas não de fé. Eles viviam uma vida dupla. Na igreja era uma coisa, mas saía da igreja se corrompia por tudo que estava sendo pregado por aquele tempo. E o diagnóstico de Jesus é preciso, porque Ele é aquele que sonda mentes e corações, como nós vimos nas 2 semanas atrás.
Não adianta, ele tem olhos como chama de fogo, nada passa desapercebido de Jesus. Ele sonda não somente o externo, mas ele sonda as nossas mentes, ele sonda o nosso coração. Nós podemos nos enganar aqui externamente. Eu posso ter um sorriso, falar que está tudo bem, e você acreditar, e por dentro está tudo mal. Mas a Jesus ninguém engana, porque Ele sonda as nossas mentes e corações. Ele sonda a nossa intenção. E o diagnóstico de Jesus para essa igreja é: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Fama de estar vivo, mas morto. E Jesus, no versículo 2, ele começa a fazer alguns imperativos. Ele fala algumas recomendações para essa igreja. Primeiro, se voltar à vigilância espiritual. Fique vigiando. A igreja estava morta, a igreja estava apática, a igreja estava simplesmente vivendo, sabe? Segue a vida, mas não estava vigiando. E a igreja estava desse jeito, morta, justamente porque não vigiou. A igreja estava morta porque não percebeu que Satanás, de pouco em pouco, estava aplicando uma anestesia nesses cristãos. De pouco em pouco as coisas estavam mudando e a igreja não estava percebendo o que estava acontecendo, porque não estava vigilante. Satanás então começou a brotar tentação, começou a brotar pecado. E aqueles crentes que estavam dormindo espiritualmente, estavam simplesmente seguindo as migalhas que Satanás estava colocando no caminho daqueles cristãos. E isso é um aprendizado para nós, meus irmãos. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Constantemente precisamos olhar para a nossa vida. Pera lá, o que está acontecendo? Será que eu estou crescendo? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou buscando verdadeiramente mais a Deus? Será que eu estou recebendo mais vigor? Será que eu estou sendo mais cheio? Ou será que eu estou vivendo da mesma forma? Nós precisamos ter o cuidado de olhar para a nossa igreja e fazer essa reflexão. Será que como igreja nós estamos nos fortalecendo em Cristo? Será que como igreja nós estamos vivendo palavra, amor e cruz? Ou será que nós estamos deixando a apatia nos tomar também? Será que nossas reuniões estão sendo marcadas pelo Espírito Santo? Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos de apetite espiritual. Nós precisamos buscar incessantemente pela plenitude do Espírito Santo, nos posicionar como verdadeiros cristãos. Como o pastor Elias falou aqui, Paulo escreve ao Timóteo falando sobre aqueles que amam a sua vinda. Uma igreja que ama a vinda de Jesus é vibrante. Uma igreja que ama a vinda de Jesus, existe uma postura para essa igreja. Nós precisamos viver à luz da vinda de Cristo. Porque nós estamos falando aqui sobre os fundamentos da volta de Cristo. Não é somente para você conhecer, mas é para você viver como aquele pelo qual tem o seu Jesus voltando. Você não apenas precisa saber que Jesus está voltando, mas você precisa viver mediante a realidade de que Jesus está voltando. Existe um padrão, uma forma de conduta, de prática, para uma igreja que espera o seu noivo. Aleluia. Nós temos alguns jovens aqui que estão para casar. Pergunte a eles como está o coração, como está a conduta, como está a vivência. É tudo para o casamento. A forma de viver diariamente é destinada para preparar todas as coisas para a cerimônia. Esse é o padrão de vida que nós, como igreja do Senhor dos últimos tempos, precisamos ter, porque Jesus está voltando, amém? Aleluia. Outro ponto aqui: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Isso é muito lindo. Jesus ele não está dizendo assim: olha, fique firme, fique forte. Mas Jesus está dizendo: olha, se atente com quem está ao seu lado. A vida cristã não é uma vida solitária, uma vida sozinha. A vida cristã não é uma vida de busca somente por você, mas você precisa também buscar pelos irmãos que estão ao seu redor. A vida cristã não é uma vida que não olhe para quem está do seu lado, olhe somente para Cristo. Não, Jesus fala: se preocupe, fortaleça com o restante que estava para morrer. Você não tem que fazer uma análise apenas sobre a sua vida, mas você precisa fazer uma análise com os que estão ao seu redor.
Será que o irmão que está do seu lado está forte em Deus? Se ele não estiver, a mensagem de Jesus para você é: fortaleça-o. Da nossa boca precisa sair palavras de encorajamento. Da nossa boca precisa sair palavras de força. Nós precisamos nos preocupar, nos importar, porque nós somos família de Deus. Jesus nos constituiu como família e nós nos preocupamos com a vida um do outro. Ah, Isaac, mas a salvação é individual. Amém, mas nós temos participação nesse processo. Jesus, ele nos permite, ele nos convida para participar desse processo de edificarmos uns aos outros, de consolarmos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros. Você lendo as cartas do Novo Testamento, você vê diversas vezes a expressão uns aos outros, porque essa é a vida que Jesus tem para nós. Precisamos vigiar não somente por nós mesmos. É igual o trânsito, sabe? Direção defensiva. Você não dirige só por você, mas você dirige pelo outro. Assim também é a nossa vida. Você não ora somente por você, mas você ora pelo outro. Você não jejua apenas por você, mas você jejua pelo outro. Você não busca mais entender a palavra do Senhor para você, mas você tem que ter esse desejo de ensinar, de encorajar. Isso está para todos nós. Nós não buscamos a Deus somente para os nossos próprios prazeres. Tudo que Deus coloca em nossa vida, as bênçãos que Ele nos dá, não é somente para o nosso próprio prazer, mas é para que nós venhamos servir. Nós somos como árvores frondosas, frutíficas, junto à beira dos rios. O que isso significa, Isaac? Nós produzimos o fruto, e árvore nenhuma come seu próprio fruto. O fruto que ela produz é para servir o outro, é para alimentar o outro. Nós precisamos ter essa mesma postura, vigiar e fortalecer os que estão para morrer, porque os tempos são maus, meus irmãos. Os tempos são maus. Nós vemos um cenário onde a igreja está cada vez mais amiga do mundo. Isso é um alerta para nós, porque Jesus diz que nós deveríamos ser odiados e não amados. Jesus diz que nós receberíamos a espada do mundo e não o abraço do mundo. Precisamos fazer uma análise, o que será que está acontecendo? Amém? Segundo ponto, se voltar para a palavra de Deus. Fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Versículo 3, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrependa-se. O que essa igreja recebeu e ouviu? A palavra de Deus, o ensino dos apóstolos. Essa igreja estava morta porque estava se desviando da palavra de Deus. E eu só conheço um tipo de avivamento: o avivamento do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Avivamento é a volta às verdades da palavra de Deus. Se uma igreja precisa de reavivamento, ela precisa se voltar para a palavra de Deus. A igreja só experimenta um reavivamento quando ela se volta para a palavra de Deus e abandona o seu descaso e abandona a sua negligência. Precisamos nos voltar e urgentemente, como eu falei há 2 semanas atrás, ao estudo da palavra de Deus. Precisamos ter essa prática, um compromisso individual. Assim como você se compromete para o seu trabalho todos os dias não faltar, você precisa se comprometer com a palavra de Deus. Porque o verdadeiro avivamento tem como base, como motivo, a palavra de Deus. Não há outro. Não há outro. Aleluia. Se volte, lembre-se o que recebeu, o que você ouviu, guarde, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora que eu virei contra você. Versículo 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O terceiro ponto de Jesus, a exortação que ele faz, é para a santidade. Então, o primeiro ponto, ele fala sobre a vigilância espiritual e fortalecer o outro. Depois ele fala aqui sobre se voltar para a palavra de Deus. E agora ele faz uma exortação à santidade.
A morte espiritual na igreja de Sardes não havia atingido todos. Havia ainda alguns remanescentes. Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas. Não eram muitos, não era a maioria, não era nem metade. Eram poucas pessoas que estavam vivendo em santidade, que continuavam fiéis a Cristo, não contaminaram suas vestes. Contaminar as vestes aqui faz referência a pecado, sujeira. Quem tem suas vestes contaminadas vive uma vida de pecado, uma vida de imoralidade. Mas aqueles que não contaminaram suas vestes vivem em pureza. E essas pessoas aqui, elas eram poucas, mas Jesus faz uma promessa a elas: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Aleluia. É verdade que nós estamos vivendo em um período de esfriamento. É verdade que nós estamos vivendo num período de apostasia. Eu gosto muito de uma frase que a missionária dela fala: o amor de muitos esfriará, mas não de todos. E Jesus, ele conta com os remanescentes dele. Aleluia. Jesus, ele conserva os seus remanescentes. E ele faz uma promessa: andarão comigo vestidas de branco. Ou seja, receberão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo onde não haverá mais presença de pecado. Aleluia. Porque são dignas. Versículo 5: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Aleluia. Você pode ter o seu nome escrito no hall de membros dessa igreja, mas não ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas a promessa de Jesus aqui, para aquele que vencer, ao vencedor, é que de maneira nenhuma Ele apagará o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Os discípulos de Jesus certa vez estavam muito empolgados, porque eles estavam expulsando demônios, que eles estavam curando. E Jesus, ele fala assim: olha, vocês estão felizes por isso? Vocês deveriam se alegrar muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior bênção, essa é a nossa maior alegria, essa é a nossa maior fonte de alegria, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus, ele faz a promessa de que maneira nenhuma Ele vai apagar. Ter uma boa reputação não é suficiente. Importa que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e proclamado por Cristo nos céus. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que promessa linda. Nós teremos o nosso nome confessado por Cristo. Nós que confessamos o nome de Cristo nessa terra e não negamos o nome dele, lá no céu teremos o nosso nome também confessado, e de maneira nenhuma seremos apagados do livro da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vamos continuar agora em Filadélfia, verso 7. Filadélfia também é uma igreja que não recebe nenhuma exortação da parte de Deus, somente elogios. Esmirna e Filadélfia. Aonde da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. 8. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Eis o que farei com alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se a seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, na cronologia profética,
ela representa a igreja do século 18 e 19, a igreja que passou por um grande reavivamento e um resgate das verdades do Evangelho. Para vocês terem ideia, após a reforma, se perdeu a verdade do arrebatamento. Pós-reforma, se perdeu diversas realidades, como a centralidade de Cristo. Mas então, nos séculos 18 e 19, houve um reavivamento, ondas de avivamento por diversas localidades. É daí, por exemplo, que surge a Assembleia de Deus. O movimento pentecostal surge desse movimento de reavivamento que teve na história. E essa igreja de Filadélfia aponta para esse momento, porque ela não recebe nenhuma reprovação, mas ela recebe consolo. Foi uma igreja que estava vivendo um momento duro, sem muitas posses, sem muitos recursos, mas uma igreja que estava vibrando pela presença do Espírito Santo e vibrando pela palavra do Senhor Jesus. Filadélfia significa amor fraternal, um amor de irmão para irmão. Foi dada por um imperador que construiu a cidade em homenagem a seu irmão. E a cidade era chamada de porta para o Oriente. A cidade de Filadélfia foi erguida para ser uma propagação da cultura helenista grega. Essa cidade era responsável por propagar por todo o império a forma grega de viver, de promiscuidade, de imoralidade, como nós estamos vendo aqui em todas as cartas. Por sua posição geográfica, era muito fácil esse trâmite de informações. E Filadélfia era ponto central de disseminação dessa cultura. E Filadélfia também era conhecida e chamada por Pequena Atenas, porque ela reunia diversos templos e diversos deuses daquela época também. Então era uma cidade muito idólatra. Filadélfia também era conhecida por seus terremotos. A cidade de Filadélfia sofreu diversos terremotos, foi reconstruída diversas vezes, de maneira tal que seus moradores muitas das vezes moravam apenas em tendas. Como o pastor Ximenes, pregou aqui no quinta-feira, que ele foi lá em Antioquia, na Turquia, e as pessoas moravam em tendas porque eles tinham acabado de passar por um terremoto. A igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, também vivia dessa forma. As pessoas viviam em tendas, porque era muito terremoto, terremoto atrás de terremoto. Então não adianta construir casas, porque era muito abalo. E a mensagem de Jesus a essa igreja também é totalmente contextualizada. A igreja de Filadélfia, que era uma porta da cultura helenista para aquele mundo, agora Jesus disse que pôs sobre ela uma porta aberta, uma oportunidade não para pregar a cultura grega, mas para pregar o Evangelho de Deus. Jesus ele coloca diante dessa igreja uma porta aberta, a porta de salvação. Uma igreja que tinha poucas forças, uma igreja que era pobre, mas que tinha sobre si uma grande oportunidade. A porta de salvação estava sobre esse lugar. Pode colocar por mim, por gentileza, o versículo versículo 8. Conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Mas a porta que estava colocada sobre essa igreja era a porta de salvação, uma porta aberta. E Jesus, ele é o detentor dessas chaves. Assim como ele fala para Pedro: olha, Pedro, eu te entrego as chaves do reino. Que você ligar aqui, o que você abrir aqui, está sendo ligado lá no céu também. Ou seja, Pedro, igreja do Senhor, aquilo que está sendo movimentado nos céus, vocês também movimentarão aqui na terra. Vocês possuem uma porta aberta diante de vocês. Aleluia. Para uma igreja que era acostumada a viver em tendas, paredes rachadas, abalos sísmicos, Jesus ele promete ao vencedor: eu farei que vocês sejam um santuário do meu Deus, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. A igreja estava precisando de estabilidade. A igreja estava vivendo em períodos muito sensíveis. E Jesus fala: olha, se você perseverar, se você vencer, você vai ser inabalável como a coluna do templo do meu Deus. Aleluia. Nós somos inabaláveis na rocha que é Cristo, meus irmãos. Os ventos dessa vida podem nos balançar, as provações podem nos desanimar,
porém nós temos a nossa rocha firme, que é Cristo, e seremos inabaláveis. Como nós estamos ministrando esse ano todo, nós temos o firme fundamento, nós estamos firmes em Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha. Aleluia. Esses crentes poderiam viver com medo de terremoto, mas eles tinham a promessa de que seriam firmes na eternidade, firmes no céu, inabaláveis. Aleluia. A igreja também, nos anos 90 depois de Cristo, ela foi destruída por terremoto, foi reconstruída, e ela recebeu o nome de Neo-Cesareia, a nova cidade de César. Ela não se passou mais a chamar Filadélfia, mas Neo-Cesareia. Mais tarde, durante o império de Vespasiano, um outro imperador que tinha o apelido de Flávio, ela recebe um novo nome, ela recebe o nome de Flávia, em homenagem ao imperador que havia reconstruído ela também nesse período. E Jesus então ele usa esse gancho cultural, essa mudança de nomes, para dizer e prometer a essa igreja no versículo 12, que ele gravará sobre essa igreja não mais o nome do imperador, não mais o outro nome, mas o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, a identidade dessa igreja estava vinculada à identidade do Império Romano, à identidade da cultura grega. Mas a promessa que Jesus faz é: olha, a sua identidade não será mais essa, uma identidade mundana, mas a sua identidade será o próprio nome do meu Deus. A sua identidade será Deus na terra. Aleluia. E assim nos nossos dias de hoje, muitas das vezes, muitas coisas tentam tirar a nossa identidade como igreja. Vocês que são mais experientes, sabiam muito bem que antigamente a igreja tinha uma identidade muito sólida. Você batia o olho e sabia quem era cristão. Hoje em dia está se perdendo, não há mais essa identidade. Mas Jesus ele faz uma promessa de resgate à identidade. Nós seremos nome dele, nós teremos em nós o nome de Deus, nós teremos em nós não coisas corruptíveis, mas o incorruptível. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para essa igreja. Filadélfia também era perseguida por falsos ensinos, assim como todas as igrejas dessa época estavam sendo perseguidas por isso. Mas Jesus ele se apresenta como aquele que é santo e como aquele que é verdadeiro. Aleluia. Ele se apresenta como aquele pelo qual tem toda a santidade, toda a pureza e também toda a verdade. Jesus ele se apresenta como aquele que é totalmente digno da minha e da sua confiança. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele é santo e Ele é verdadeiro. Aleluia. No período de tantas mentiras, num período onde não há mais verdade, nós estamos vivendo numa sociedade onde não há mais verdade. Não existe uma verdade absoluta, existe a minha verdade e a sua verdade. Você que escolhe. Mas Jesus ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Os judeus da sinagoga de Satanás, como nós lemos, estavam brotando diversas mentiras. Eu comentei sobre isso na semana retrasada. Mas Jesus ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. A igreja estava vivendo com um contexto de muita idolatria, muitos templos pagãos. Mas Jesus ele se apresenta como o único Deus verdadeiro, digno de ser adorado. Somente Ele é santo e verdadeiro. Aleluia. E para uma igreja que estava sem força aos olhos do mundo, como nós lemos, Jesus ele fala que ela na verdade estava guardando a palavra de Deus. Conheço as obras que você realiza, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tudo que nós precisamos fazer como igreja, meus irmãos, é guardar o que nós estamos recebendo. Tudo que nós precisamos fazer para sermos aprovados por Deus, ao vencedor e herdar todas essas promessas, é simplesmente guardar o que nós temos recebido do Senhor. Nós precisamos da perseverança, nós precisamos continuar vivendo aquilo que nós já recebemos e não negar o nome do Senhor. A força da igreja não vem de dentro, mas a força da igreja vem do alto. Aleluia. A nossa força não é no nosso braço, mas a nossa força é daquilo que nós temos recebido do Senhor. E olha, nós estamos recebendo tudo dele. Nós estamos recebendo tudo o necessário para viver uma vida de piedade, como diz o apóstolo Pedro.
Nós temos tudo já, meus irmãos. Nós só precisamos guardar. Nós só precisamos manter. Aleluia. E para uma igreja que guardou a palavra e perseverou, versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Jesus faz uma promessa: passaremos por tribulação, mas seremos guardados por Deus. Assim como Noé teve que passar pelo dilúvio, mas foi guardado, nós como igreja passaremos por dias maus, passaremos por tribulações, mas seremos guardados por Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, não foram livres da fornalha, mas passaram pela fornalha e foram guardados por Deus, nós como igreja também seremos guardados por Deus na hora da tribulação. Aleluia. E Jesus, ele termina com um telegrama, versículo 11: eu venho sem demora. Aleluia. Eu venho sem demora. Eu não tardo. Aleluia. Isaac, mas as fazem 2000 anos essa promessa, mas ele vem sem demora. Ele é santo e verdadeiro. Nele nós podemos confiar. Ele vem sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não precisamos de nada novo. Só precisamos conservar, para participar da glória de Cristo, a nossa coroa. Aleluia. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário de meu Deus, dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece que essa mensagem se aplica a nós hoje. Parece que diante de nós há uma porta aberta, há uma grande oportunidade. E quando a porta se abre, meus irmãos, devemos entrar. Quando a porta se abre, meus irmãos, devemos trabalhar. Quando a porta se abre, meus irmãos, devemos aproveitar a oportunidade e anunciar a salvação, porque um dia essa porta se fechará. Assim como a arca de Noé estava aberta e Noé falando: olha, vai vir o dilúvio, olha, vai chover, olha, vai vir o dilúvio, olha, vai chover, entrem na arca, entrem na arca, entrem na arca. Esse é o nosso papel. A porta está aberta, a porta da salvação está aberta. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Porém o dilúvio vem, e quando o dilúvio vier, o próprio Deus fechará a porta da arca, e aí não haverá mais tempo. Nós temos uma porta aberta diante de nós. Precisamos aproveitar essa oportunidade e trabalhar para além dos obstáculos, para além dos impedimentos, para além da pouca força, porque o Senhor, Ele está conosco e Ele nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar para encerrar agora. Laodiceia, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, Laodiceia infelizmente representa os nossos tempos de hoje. Tempo de mornidão, tempo de apatia,
tempo de valorização das posses, tempo onde não existe mais a presença do Espírito Santo. Pasme, muitas igrejas estão vivendo porque sabem. Muitas igrejas estão produzindo avivamento por aí, mas de Espírito Santo não tem nada. Eu já falei aqui outras vezes, imagine só, se o Espírito Santo é retirado do nosso meio, de forma hipotética. Se o Espírito Santo é retirado do nosso meio, será que nós iríamos perceber? Ou será que a gente ia continuar com o nosso profissionalismo? Ah, mas eu sei cantar. Ah, mas eu sei tocar. Ah, mas eu sei pregar. Ah, mas eu sei promover uma atmosfera onde você sente arrepios, onde você sente emoções, mas não tem verdade. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia representa os nossos dias, até a volta de Cristo Jesus, uma igreja com muita apostasia. O próprio Jesus profetiza isso. O amor de muitos esfriará nos últimos tempos. Uma igreja contaminada. E a realidade é tão bruta que Jesus ele não faz nenhum elogio a essa igreja. Pelo contrário, ele faz somente críticas. Mas ainda há esperança, existe promessa de Jesus. Nada está perdido, ainda existe promessa de Jesus para aquele que se arrepende. Aleluia. A igreja de Laodiceia tinha uma importante localização. Ela era a rota de grandes rotas comerciais. Dali partia muito comércio, muitas coisas. Ela era uma cidade rica e abundante. Era o lar dos milionários, sabe? Era o Alphaville daquele tempo. Todos os ricos moravam naquela cidade. Em Laodiceia tinha o maior centro de produção de tecido. Era produzida uma lã que era famosa no mundo inteiro daquela época. Todos compravam a lã produzida por Laodiceia. Laodiceia também tinha um importante centro médico e uma escola de medicina onde se fabricava um colírio muito precioso. Um colírio que sarava doenças dos olhos de bate-pronto. Era um colírio extremamente eficaz. E esse colírio também era exportado por todo o mundo. A região de Laodiceia era formada por 3 cidades, como se fosse Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sabe? Tinha a cidade de Colossos, que era como se fosse Minas Gerais, mais em cima, que ficavam águas frias. Tinha a cidade de Hierápolis, onde ficava águas quentes. E Laodiceia ficava nesse meio, entre Hierápolis e Colossos, como se fosse São Paulo. A água quente que descia de Hierápolis se tornava morna em Laodiceia. E depois se tornava fria em Colossos. Vinha descendo e ia esfriando. E Jesus ele utiliza essa representação para mostrar qual que era a situação espiritual dessa igreja também. Ora, vocês não são nem quentes, não são nem Hierápolis e nem frios, não são nem Colossos, vocês são morno. E gente, para que serve água morna? Para nada. Água quente é medicinal, certo? Águas termais. Você é curado por águas quentes. Água quente faz café, faz chá, você consegue degustar. Mas água morna, quem já tomou chá morno, café morno? É horrível. Existe café gelado, certo? Mas café morno é horrível. As águas geladas também, elas refrescam, elas aliviam. Se você está com dor muscular, faz a compressa de água gelada, vai para água gelada que você vai ficar 10. Os atletas que expõem os seus músculos a intensidade muito alta, depois o que eles fazem? Vão para a banheira de gelo para reativar a circulação, para reativar os músculos. Ou seja, água quente tem as suas atribuições, água fria tem as suas atribuições, mas e água morna? Não presta para nada, a não ser vomitado. Nesse tempo aí, quem anda de carro, você coloca na sua garrafa água gelada, aí você está andando, esquenta. Quando você vai beber, a garrafa está quente, você quase vomita da janela. E esse é o diagnóstico de Jesus para essa igreja. Vocês não são quentes, e vocês também não são frios. Vocês são mornos, apáticos, indiferentes. Jesus ele fala: eu estou às portas e bato. E a gente usa essa expressão evangelística, né? Jesus está batendo na porta do seu coração, Ele está à porta e bata. Mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui é: olha, eu estou para fora da igreja. O que Jesus está dizendo aqui é: olha, eu estou do lado de fora da igreja. Eu não estou mais aí com vocês, eu estou na porta. Porém Jesus ele tem o interesse de entrar nessa igreja. Ele está à porta, do lado de fora, mas Ele bate.
Ele toma a iniciativa, Ele está batendo e fala: olha, eu estou aqui do lado de fora, será que vocês não estão se importando com a minha presença? Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Quantos aqui amam a presença de Jesus? Aleluia. Nós precisamos dar valor. Precisamos ter o cuidado de Jesus não estar no lado de fora e nós continuarmos vivendo normalmente como se Ele estivesse do lado de dentro. Ele está à porta e bate. Ele fala assim: olha, se alguém, não precisa de muitas pessoas não, mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, eu cearei com ele, ou seja, terei comunhão, eu compartilharei do meu corpo, eu compartilharei de quem eu sou, eu compartilharei do meu sangue, o meu sangue irá correr sobre suas veias. Há um chamado de Jesus para comunhão plena nessa manhã. Há um chamado de Jesus para uma comunhão, para um viver cristão, não somente aqui, mas na sua casa. Será que na sua casa Jesus está do lado de fora? Ou será que Ele tem a primazia lá também? Será que na sua casa há um trono de adoração ao Senhor? Ou será que Ele é um Deus esquecido lá? Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, Ele entrará. E quão maravilhoso é ter Jesus em nossas casas. Quão maravilhoso é ter Jesus na nossa vida. Aleluia. O diagnóstico de Jesus para o nosso tempo, meus irmãos, é preciso. Vocês estão mornos. Era melhor que vocês fossem frios do que ser morno. Porém, existem promessas. Jesus, Ele fala assim: olha, verso 17: você diz que é rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que louco isso, gente. A igreja pensava que ela estava, mas Jesus, Ele fala: vocês não sabem, vocês são miseráveis, pobre, cego, nu. Mas como eu falei, ainda tem uma esperança. Verso 18: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. A riqueza aqui é o reino de Deus. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Santidade. Jesus está dizendo: vistam-se de santidade, vestes brancas, para que a nudez de vocês, para que o pecado de vocês não venha a surgir e fique evidente. E também compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver visão espiritual, discernimento espiritual. Nós só viveremos esse tempo se nós tivermos a riqueza do reino de Deus, se nós tivermos as vestes da santidade, e se nós tivermos visão espiritual aberta, discernimento espiritual. E Jesus, Ele fala assim: olha, compre de mim, ou seja, venha até mim para receber isso que eu estou te dando. Precisamos deixar Jesus entrar e comprar dele o que nós precisamos para nós. Verso 19: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Verso 21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Nós estamos vivendo por tempos tenebrosos, meus irmãos, mas existe uma promessa do Senhor para nós. Persevere, se arrependa, esteja atento ao que está acontecendo na sua vida espiritual, na vida espiritual dos nossos irmãos. A mensagem das cartas do Apocalipse não é outra senão essa: precisamos estar atentos, vigilantes, porque Jesus está vindo. Diversas coisas estão tentando nos derrubar: heresias, falsos ensinos, perseguições, o pecado, tentações, apatia, mornidão. Porém, Deus tem os seus remanescentes. Deus quer de nós arrependimento. Deus quer de nós perseverança, para que então nós venhamos herdar o reino de Deus e reinar com Cristo, governando e sentando-se com Ele em seu trono. Fique de pé.
Nós estamos vivendo nessa realidade, meus irmãos. Não há mais tempo. Não há mais tempo de viver a vida de qualquer jeito. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Ou nós somos cristãos verdadeiros, ou nós seremos condenados pelo nosso Senhor. Não importa o que você faz, não importa o seu currículo, ou você está em Deus, ou então você vai ouvir dele: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos por esses ensinos que o Senhor revela a nós. Nós somos gratos porque o Senhor se faz presente. O Senhor passeia no meio da igreja. O Senhor está aqui. O Senhor tem na sua mão as 7 estrelas. O Senhor tem os olhos como chama de fogo, sonda tudo, contempla tudo. O Senhor não vê apenas fora, mas o Senhor vê o que está dentro, sonda mentes e corações. E eu te peço, Senhor, alinhe nossas vidas, que possamos nos arrepender, entender onde precisamos voltar, que nós possamos viver a postura dos últimos dias, que possamos entender qual é o padrão que o Senhor espera de nós, para que possamos suportar os últimos tempos e que possamos nos alegrar com a sua vinda, Jesus. Nós declaramos que amamos a sua vinda, Pai. Nós declaramos que amamos a sua vinda, Senhor. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nosso clamor nessa manhã é por Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso clamor nessa manhã é: Maranata, alinhe com a sua justiça. Nosso clamor nessa manhã é: Senhor, queremos a tua justiça. Vem e nos salva desse mundo. Quanta injustiça tem sondado a terra, Senhor. Quantas injustiças nós vemos por aí, Senhor. Precisamos do teu reino em nós. Precisamos do seu governo sobre nós. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a plenitude do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia.